Fala pessoal, estamos aqui no mais um Verso Podcast e hoje muito legal, estamos com a presença de duas assessoras que somadas passam de 500 milhões de reais em custódia dos seus clientes. Então hoje o papo vai ser abordando um pouco a trajetória delas, como que elas conseguiram se tornar referências no mercado. E uma curiosidade muito legal, hoje na Verso nós temos 38% dos nossos assessores são mulheres, então nós estamos acima da média do mercado, isso pra gente é ótimo. E hoje nós vamos falar com duas que são muito performáticas. Então, fica com a gente, vocês vão adorar esse papo. Estamos aqui com Luísa e Thaís, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito bem-vindas. Elas duas somadas têm mais de R$500 bilhão de custódia aqui de clientes. E eu estou muito curioso, tenho certeza que o pessoal que está assistindo também está muito curioso, como que vocês conseguiram isso, os segredos, as dicas, as dificuldades. Mas antes de tudo isso, a gente quer dar um passo para trás. Então, nada melhor do que conhecer a história de vocês. Então, Luísa, como que começou essa história do mercado financeiro na sua vida? Se alguém te influenciou, o que aconteceu? Por que você escolheu esse segmento, que até então era um segmento muito voltado para homens, né? Totalmente. Eu acho que a gente já passou bastante dessa barreira, porque o número que você citou, né? 38% já da Verso somos assessoras mulheres. Legal. Mas eu comecei no mercado há exatamente 10 anos atrás. E para mim o mercado financeiro foi um acaso. Eu gostava de números, eu fiz administração, eu pensava sempre em administrar a empresa, a parte financeira. E eu fiz uma faculdade, tinha foco, ênfase em marketing, mas eu escolhi a optativa de finanças. E na época eu não entendia, para mim o mercado financeiro era uma caixinha. Não existiam funções dentro do mercado financeiro. Então, eu não sabia o que existia ali dentro, né? Eu sabia que eu queria finanças. E aí eu comecei a mandar currículo, mandei vários currículos, participei de algumas entrevistas, entrei para estágio na área financeira da Abril, editora. E na mesma época eu passei por uma vaga que não era estágio, eu não entendia muito bem como era, eu nunca tinha trabalhado. E aí era para trabalhar numa assessoria. Já numa assessoria de investimentos, em 2013. Olha que legal. Já vai fazer 12 que era anos. tudo mato naquela época. Tudo mato naquela época, tudo mato. Ninguém conhecia XP, nada disso. E eu também não, e eu nunca tinha trabalhado. Eu não entendia o que era ser CLT, o que era ser empresário, eu não entendia nada. Então, assim, se eu conseguir, você também pode conseguir. Porque eu não entendia basicamente nada do mercado. E aí, algo me dizia... Meu pai queria que eu fosse para o estágio da Abril. Que era estágio, eu sabia como eu ia receber. Eu tinha uma carreira. Ele não queria que eu fosse empresária, como ele. E acabou que o destino me chamou. Eu entrei no mercado de assessoria... em D0. Então, foi meu primeiro emprego, já foi como assessora de investimentos. Que legal. Mas nesse período da faculdade que você embicou ali para finanças, teve alguma influência de alguém de olhar fora? Teve uma pessoa que teve alguma influência, você acha? Ou foi você ser curiosa mesmo e falar, cara, eu gosto de números, talvez... seja mais a minha praia do que marketing? Eu acho que muito mais por curiosidade e o que eu gostava muito de que matérias eu gostava. Então, eu sempre gostei mais de número, tudo isso. E aí, eu acabei optando por essa área, né? Eram as matérias que eu me dava melhor. E, enfim, e aí entrei no mercado e desde então não saí, né? Olha, que legal. E Abril quebrou e você tá aqui. Abril quebrou e eu tô aqui. Firme e forte, graças a Deus. Eu fiz uma boa escolha. Tá vendo, pai? Exatamente. Pai, eu escolhi o certo. Graças a Deus. Que legal. Thaís, conta um pouquinho da sua história, por que mercado financeiro, se teve alguma influência de alguém perto, conta pra gente essa história. O meu eu tive total influência. Eu venho de uma família de bancários. Olha. O meu avô, por parte de mãe, trabalhou num grande banco. A minha mãe foi o único emprego da vida dela num grande banco. Começou com 16 anos e fez carreira dentro do banco. E ali, aos 18, eu queria ser policial, na verdade. Aleatório, né? Totalmente. Por conta do meu pai. Desculpa. Não é tão aleatório. Não é tão aleatório. Eu sabia que ou eu ia seguir a profissão do meu pai ou a profissão da minha mãe. E aí, na polícia, eu tive um empurrãozinho pra fora, né? Meu pai não queria de jeito nenhum. Ele falou, não. Ele falou, tá bom, você vai, mas você vai ser oficial. Vai prestar concurso no Barro Branco, vai fazer FUVEST. Se você passar, você vai.
Só que foi fechado para mulheres. Foi abrir de novo o vestibular da FUVEST para o Barro Branco quando eu já tinha uns 25 anos, mais ou menos. Aí eu já tinha desistido da polícia, já estava com a carreira formada. E aí, com 18 anos, minha mãe falou, faz o vestibular, também fiz administração, assim como a Luísa. E o primeiro boleto pago da faculdade veio junto o teste do banco. Falou assim, você vai trabalhar, você tem que pagar a sua faculdade. Mas era algo que eu gostava. Eu sempre vi minha mãe super elegante, porque o banco de antigamente era muito diferente. Era outro perfil, né? Totalmente. Era aquela coisa super elegante. Aos finais de semana a gente tinha que ir em festa de cliente com a minha mãe e acompanhar. Então, tinha um quesinho dentro de mim para entrar no banco. E foi assim, há 19 anos atrás. Olha, pouca coisa. Que legal. E que eu ingressei no mercado financeiro. Que legal. Nossa, bastante tempo as duas, né? Você vê que não é por acaso, né? Então, a primeira coisa aí, para todo mundo que está assistindo, é uma carreira longa, né? Uma carreira longa. É uma carreira que o tempo, ele é, no início, um vilão, mas depois ele vira um baita de um aliado, né? Total. E eu acho que traz muito a resiliência, né? De toda a carreira. Tanto acho que eu e como a Thaís, a gente teve que passar por muito para chegar hoje onde a gente está e continuar essa resiliência, porque o mercado de assessoria nunca para de crescer, né? E a gente tem que se reinventar sempre. Então, a gente tem que ter paciência, muita paciência. A gente fala muito de juros compostos, né? E a nossa profissão é a prova viva dos juros compostos, porque quanto mais tempo a gente fica, mais conversa a gente consegue com o cliente, mais cuidado a gente consegue ter com o cliente por conta da experiência, né? O Brasil é uma montanha-russa de emoções, né? Então, traz muita sabedoria pra gente. E isso só é conquistado no longo prazo e é juros sobre juros. E eu acho uma coisa bem bacana da profissão, falando um pouco da experiência. Qual é a sua profissão hoje? Hoje? Assessora de investimentos. Que legal. Então, hoje você é uma assessora de investimento. Então, para quem está assistindo a gente, o que é uma assessora de investimento? Bom, eu acho que a profissão ela se divide em duas partes, né? Ela tem muita parte teórica para você aprender sobre produtos e alocação e auxiliar o cliente, mas ela tem a principal frente que é o comercial. É você saber lidar com pessoas, relacionamento, porque a gente não fala no final, a gente não vai falar com o cliente somente sobre um produto que ele vai alocar, uma taxa de banco. A ideia da assessoria, principalmente da Versa, é a gente agregar serviço para o cliente, ou seja, a gente entender ele como um todo e tentar auxiliar ele em todas as frentes que a gente puder. Né? Trazer tranquilidade para todos os outros problemas que ele tem na vida, né? Então, acho que o principal é esse. Acho que a gente é psicólogo também de cliente, né? A gente passa por tantas situações, né? Eu, por exemplo, grande parte da minha carteira eu atendo há 10 anos. Ano que vem vai fazer 10 anos que eu atendo esses clientes. Então, passei por muitas fases, né? Suas Minha e deles. E dos clientes. Vocês crescem também juntos, né? Exatamente. Isso é que é a beleza também da nossa profissão, né? Vocês estão há muitos anos de mercado, você era, há 10 anos atrás, quem era a Thaís, quem era a Luísa. 10 anos se passaram, você mudou, teus clientes mudaram. Sem dúvida. Então, essa atualização do nosso software ali, ela é constante, né? E uma coisa que é bacana, né? É o quanto os clientes aumentam a confiança na gente, né? Porque a gente acompanha ali histórias, vai acompanhando. E isso me ajudou muito na pandemia, porque... Eu já vou atravessar um pouco aqui a conversa. Aqui não tem roteiro. Quando eu pedi demissão do banco e vim ser assessora de investimentos independente, foi em dezembro de 2019. Quando foi em março... Caramba! A pandemia. Então, você imagina, eu com 3 meses, formando carteira, assim... O caos que foi mental, né? E eu usei uma tática... Não foi bem proposital, porque é o meu jeito mesmo de ser. Eu ligava, como eu sabia, estava muito fresca a carteira dos clientes que eu tinha montado na instituição, os bancos fechados, eu ligava, falava, não fica, fundo tal, tá acontecendo isso, calma. E aí, o que aconteceu? Eu tive um resultado surpreendente durante a pandemia, porque os clientes falavam, pô, você tá cuidando algo que nem tá com você. Sim, olha que legal. Então, por que não levar?
Então, eu tive uma captação espetacular no primeiro ano, muito pela presença, assim, sabe? De estar ali conversando com os clientes. Foi uma experiência dolorida, assim, de muito medo, mas foi bacana e eu colhi os frutos dessa proximidade, né? E acho que desse trabalho 24/7, né? Eu acho que é isso Sim. sempre. A gente tá sempre Radarzinho disponível. ligado. Eu brinco assim, assessor não tira férias. Assessor, empresário, enfim, não tira férias. A gente viaja, a gente trabalha de um lugar legal, né? Então, basicamente é isso. A gente tá sempre disponível para o cliente, porque qualquer emergência a gente tá ali. Que legal. Sim. Pegando esse gancho de vocês, o que vocês consideram que mudou na profissão agora específica que vocês atuam, de assessoras, nos últimos anos para cá? O que a profissão mudou, como ela evoluiu, como vocês enxergam a atuação que vocês tinham, sei lá, 5, 10 anos atrás e a atuação de vocês hoje? O que mudou no escopo de vocês? Para mim, mudou muito a forma de se relacionar com o cliente. Principalmente para mim, que eu vim de uma instituição financeira, um grande banco, o relacionamento era muito robô, assim, sabe? Era muita... Não tinha proximidade. Por mais que a gente quisesse, tinha uma barreira. Entendi. Tinha ali como se fosse um escudo que não deixava a gente ir além com os clientes. E hoje em dia isso mudou, né? Mudou completamente. Acho que o relacionamento próximo, você tá ali fazendo parte do dia a dia, das dúvidas, das incertezas que tem como indivíduo, o cliente tem como indivíduo, né? Não só de investimento, faz a gente ganhar ainda mais a confiança deles e melhorar o nosso relacionamento, né? E melhorar a entrega, né? Do que a gente se propõe a fazer. Legal. E eu acho que eu nunca trabalhei em banco, então a minha experiência sempre foi XP, né? Então a experiência sempre foi como assessoria, eu vi muita mudança nesse mercado. Sim. Tanto da quantidade de pessoas ingressando, conhecendo mais esse mercado. Quando você começou também, a gente ligava a XP, a pessoa achava que era a empresa do EI, que quer quebrar. Só letra aí, XP. Como assim, cara? Era muito difícil, né? Então a gente sempre trouxe muito educacional. Acho que isso agrega muito para o cliente independente. E o mercado de assessoria, antes a gente falava muito de produto, porque o diferencial na XP em 2010, 2015, o diferencial era produto, era taxa, não tinha... o banco não tinha nada, né? Então, eram gestoras independentes que estavam dentro da XP, eram produtos de instituições menores. E hoje, as plataformas quase todas abertas e oferecendo produtos a mais para os clientes, nossa profissão é serviço, né? É a gente não só olhar os investimentos do cliente, mas falar muito o que eu e a gente faz, é falar de planejamento patrimonial, planejamento financeiro, planejamento sucessório. Então, com todas essas mudanças que a gente está tendo agora, o governo, MP passando, IOF, como que isso impacta a vida do nosso cliente, seja na empresa dele, seja na pessoa física, seja para o imóvel que ele quer comprar. Então, é olhar isso como um todo. Legal. Vocês duas estão num patamar de carreira super consolidado e hoje vocês atendem um nicho específico, né? Vocês são duas assessoras que estão muito voltadas para um segmento mais private, mais alta renda. E aí, como que foi essa mudança também de perfil de vocês em atendimento, né? Porque eu acredito que vocês não tenham começado assim e vocês montaram a carteira de vocês do zero, né? Vocês têm um modelo de negócio em escritórios, na Verso, inclusive, que as pessoas estão começando, recebem, né, uma carteira de cliente para elas trabalharem. Não foi o caso de vocês montaram as próprias carteiras e são carteiras muito robustas, né? Mais de 250 milhões de reais, 300 milhões de reais aqui em cada uma. E como que foi essa migração até de vocês como profissional para chegar no patamar hoje que vocês só atendem clientes a partir de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de reais? Como é que vocês chegaram nesse estágio? O que fez... Como foi essa construção, né? Eu acho que é legal a gente abordar um pouco isso. Eu já vim de um segmento já de alta renda, né? Tá bom. Apesar de... Mas você não começou nesse segmento. Não, eu comecei com o coletinho vermelho. Posso ajudar? Posso ajudar? Eu falo que é o coletinho da cutucada. Porque é só colocar aquele coletinho que o povo cutuca, assim, né? Então, foi uma construção de muito tempo, né? Eu saí do coletinho, passei por todas as áreas,
até atendimento de PABio, não sei se vocês sabem o que é aquele posto de atendimento dentro de empresas. Olha. Tava atendendo os clientes passando geladeira em cima, assim, sabe? Então, eu acho que todas as áreas foram importantes, porque o banco me formou uma boa comercial, né? Ele me deu ali a disciplina, ele me cobrava a postura. Então, todas as áreas que eu passei, eu acho que foram muito importantes para quando eu decidi empreender, decidi montar a minha carteira, eu consegui fazer dessa forma, né? E eu acho que é muito o nosso posicionamento. Acho que realmente você olhar aquilo que você quer, que você almeja e já ter a postura daquele cargo, né? Eu sempre tive essa visão, né, na carteira, na carreira. E assim, você tá na frente de um cliente que você sabe que tem um potencial enorme. Quando você fala assim, eu só atendo acima de 1 milhão, ele te trata diferente. Concordo. Ele já... ele não fica ali com aquela coisinha de... não, vou mandar 50 mil para experimentar. Não é mais um teste, né? Não é mais um teste. Então, eu acho que quando você se posiciona, já dá essa diferença para o cliente. E assim... Uma frase do banco é rico anda com rico, né? Concordo. Então, a indicação, quando vem do próprio cliente, já vem no mesmo perfil, na mesma linha que aquele cliente que eu atendo, né? E a minha carreira é um pouco diferente da Thaís, mas eu acho que um ponto também importante da nossa carreira é que a gente também foi atrás de qualificação. Né? Isso eu ia falar exatamente agora. Em que momento vocês falaram, eu preciso também ficar melhor tecnicamente, eu vou atrás de uma certificação para o segmento private? Eu já estava há 5 anos na carreira de assessoria quando eu prestei a prova do CFP. Então, foram 6 meses de curso para fazer a qualificação do CFP, que é uma certificação internacional de planejamento financeiro. Reconhecida internacionalmente. Exato. Pouquíssimas pessoas no Brasil têm. Hoje em dia está muito mais conhecido, mas né? A gente tem, sei lá, 3 a 5 mil... A minha carteirinha é 840 e pouco. Eu tirei legal. lá atrás, né? Então, e é uma certificação que agrega muito para a gente falar de todos esses outros temas com o cliente. Então, para a gente agregar muito valor. E eu acho que a gente vai sentindo, né? Conforme você vai tendo relacionamento com o cliente, vai entendendo mais a vida dele e você sente necessidade de aprender, né? Então, o meu foi um tempo depois, né? Uns 5 anos depois que eu já estava no mercado, até porque hoje você precisa ter alguns tempos, 3 anos de mercado financeiro para tirar a certificação, mas isso agrega muito, né? Legal. E eu acho que o meu lado um pouco diferente para a atuação, você estava falando no começo do crescimento, né? E o meu crescimento foi muito junto dos clientes também. Então, quando eu comecei, eu tinha 19 anos. Olha só. Quem ia confiar para investir na XP, que ninguém conhecia, numa menina? Meus amigos tinham 19, 20 anos, ninguém tinha dinheiro. Só dívida. Os pais dos meus amigos podia até ter, mas quem que ia confiar? Era amiga dos filhos, né? E eu estava começando no mercado, então foi muito difícil esse começo. Não tinha carteira, os escritórios estavam começando, então não tinha carteira para passar nada disso. E aí a gente veio com o educacional. Então eu tenho clientes que estão comigo há 10 anos, que a gente trouxe dessa parte de educacional. E eu acabei sendo muito referência também para os meus amigos. Hoje em dia pais de amigos e familiares, para trazer... essa parte financeira, né? Essa assessoria. Que legal. E vocês percebem, ao longo do caminho, o que vocês estão dizendo é que a própria carteira de vocês, ela foi estimulando vocês também a se posicionarem. Uhum. E vocês foram se posicionando e a carteira foi respondendo, né? Em estar mais próxima de vocês também. Sim. E vocês percebem que os clientes que vão, ao longo do caminho, se relacionando com vocês, eles, quando rompem ali uma barreira inicial de confiança, porque o bolso é a parte mais sensível do corpo humano. É o órgão mais sensível do corpo humano. E aí, quando ele rompe essa barreira, vocês têm alguma coisa que seja meio que um padrão, assim, dos clientes que vocês atendem? Tipo, aí essa pessoa, quando eu consigo resolver essa dor, aí ele vem com a confiança dele completa, ou traz os familiares, os amigos. Vocês percebem algum padrão? Sem dúvida. E eu acho que é sempre no momento de problema. Olha. Os elos que eu formei com os clientes foram sempre em problemas, assim, sabe? Coisas que
qualquer outra pessoa deixaria de lado e eu fui atrás. Sua capacidade de solução desses problemas, né? Eu sou pentelha. Eu sou pentelha. Sara, me desculpa. Eu sou muito pentelha. Muito, muito. Então, e eu vou atrás da solução. Eu quero resolver. Não importa onde eu tenho que mexer meus pauzinhos. Prometo chocolate para Deus e o mundo. e vou tentando resolver. E depois da solução, os clientes ficam assim muito mais próximos aí para trazer tem uma reciprocidade ali do ser humano, né? Porque eles percebem que é algo diferente, né? Sim, Quando eu analiso as minhas notas de NPS, 2 frases são as que mais saem. É a facilidade de resolução de problemas e a disponibilidade. Tá ali disponível a qualquer tempo para responder, né? Que eu tenho agonia de... deixar o cliente esperando. De deixar pendência qualquer coisa, e-mail. Então, é qualquer hora, 24/7, eu tô respondendo o cliente. Então, eles percebem isso como um diferencial. E aí você percebe quando você... Legal isso, né? Porque eu acho que quando o cliente... O Brasil ele ainda é muito bancarizado, né? Os clientes ainda olham para os bancos como os veículos também de investimento, né? Então, essa cultura ela foi muito bem, né, durante muitos anos construída. São excelentes instituições, né? Óbvio. Mas criou-se essa cultura no Brasil que você tem um banco comercial para você ter essa transação de cartão de crédito corrente e era muito cômodo você também ter os seus investimentos lá. E aí, de um tempo para cá, a XP também muito, né, pioneira nesse caso de desbancarizar os brasileiros, mostrando, olha, continua se relacionando com o seu banco no primeiro momento, mas investimento é uma caixinha específica disso, né? Uma caixinha especializada nesse assunto. Então, nós somos investimento, né? A XP começou com essa cara. E aí o cliente, ele começou a olhar para o lado e falar, não, beleza, vou procurar então essas novas oportunidades. E aí quando ele enxerga, além disso, esse atendimento disponível de uma maneira diferente que ele não tinha no banco, isso é um game changer ali na vida dele também. Falou, pô, peraí, minha assessora me responde em tempo real. Total. E eu acho que muito do que a Thaís falou também, o que eu sinto é quando a gente agrega além. Né? Então, a gente não vai só olhar o investimento do cliente na XP. Eu tenho 100 mil para mandar e tá aqui, o que eu faço? Não, a ideia é entender a vida do cliente como um todo. Então, falar, cara, você precisa construir uma holding para sua empresa. Você precisa... sei lá, fazer uma proteção, ter mais previdência na sua carteira, você precisa fazer uma proteção de uma forma diferente. Então, quando a gente olha todas as outras frentes e pode agregar esse serviço para o cliente, eu acho que aí a confiança cresce ainda mais e o jogo muda. Você sabe uma coisa que eu faço muito com os meus clientes? Eu cuido além dos investimentos da XP. Tá bom. Meus clientes compartilham muito por também ter a questão da confiança, embora hoje já é mais consolidado, ainda tem toda uma preocupação de sair do grande banco e tudo mais. Então, eu peço a carteira e muitas vezes eu organizo a carteira, depois é difícil para eu mesma combater a carteira da concorrência, mas a gente dá um jeito. Mas eu monto a carteira sempre pensando como um todo e falo. Recentemente, a gente fez ali uma semana a portabilidade, só que o cliente queria manter ali um certo valor, porque tinha isenção no banco e tudo mais. Eu falei, pô, eu tô tirando porque o produto é ruim. Você não vai deixar nesse produto, ó. Eu fui, mandei a lâmina, falei assim, ó, entra no site, faz isso, faz a portabilidade dessa previdência que vai ficar, para não ficar ruim. Pra dentro você ter do próprio banco. Deu um retorno. Ele falou, cara, eu nunca pensei que alguém faria isso por mim. Então, isso é muito bom. E isso também mostra a nossa transparência, né? Não, e eu acho que, além de tudo, né, assim, de novo, né, vocês têm um perfil de atendimento voltado para esse cliente, que também é um cliente exigente, né? O cliente maior, ele também é um cliente mais exigente, porque ele também é muito assediado. Total. Então, ele também compara... A todo momento, ele recebe ofertas para ser atendido em qualquer outro lugar, porque todo mundo quer o cliente de vocês como cliente também. Então, ele está sempre ali, sendo, né, abordado por outras instituições, mas ele fica com vocês porque, obviamente, ele enxerga tudo isso que vocês estão falando de valor agregado, de tecnicidade, certificação. Mas eu acho que mais do que isso, é o que eu percebo vendo de fora vocês ali no dia a dia,
vocês têm muito cuidado com os clientes de vocês. Vocês têm muito zelo com a base de vocês. Então, eu acho que talvez o fator até de ser mulher, isso potencializa. A mulher já é mais cuidadosa por natureza. Vocês se enxergam assim? Tipo, eu tenho cuidado com os meus clientes, assim. Eu acho completamente. Eu e a Thay, a gente troca muito boas práticas nisso, que assim, não mexa em algo dos nossos clientes, que você vai ver as duas muito bravas. A gente é quietinha, até mexer alguma coisa que a gente não queira. Mas eu acho que é muito também porque a gente montou a carteira. É um amor, assim, e são nossos clientes há 10 anos, né? Sim. Então, assim, a gente acompanhou a vida, a gente sabe como que aquilo foi construído, quanto foi difícil de construir tudo aquilo, conquistar, e tanto pra gente como pro cliente, né? E vocês conhecem as histórias dos clientes também. Então, você sabe que aquele valor que ele tá ali com vocês, confiando na responsabilidade, na assessoria de vocês, você sabe que aquele valor é o que ele tem, é tudo que ele construiu, é o fruto do trabalho dele. Quanto ele teve que abdicar para conseguir tudo aquilo. As histórias que ele viveu ao longo desses isso. 10, 15 anos. Então, isso gera em vocês esse senso de cuidado. Mas eu percebo de fora que vocês são muito cuidadosas com os clientes de vocês. E aí, não à toa, vocês têm o tamanho que vocês têm na carteira, né? Então, os clientes percebem isso, né? Óbvio, quem não quer ser cuidado com uma pessoa de confiança e muito boa tecnicamente, isso acaba que ser esse ciclo virtuoso, né? Vai trazendo gente. E como que vocês lidam com as indicações, né? Vocês têm uma postura ativa de pedir, isso é orgânico, isso acontece. Como que vocês lidam com o cliente que às vezes fala, pô, atende aqui o meu amigo, e aí esse amigo não é o perfil de cliente que vocês atendem? Como que vocês, de uma forma educada, se posicionam dizendo, olha, eu só atendo talvez um perfil... Porque os bancos fazem muito isso, né, de segmentação, né? Todo mundo está muito acostumado e, às vezes, na assessoria as pessoas têm vergonha de falar, né? Não, eu só atendo clientes a partir de R$1 milhão. Sim. E aí no banco você tem lá, né, dependendo do banco, as classes que você tem, os segmentos. Então, como que vocês lidam com isso, assim? É complicado. Atende aqui o meu sobrinho que está começando aqui. Eu e atendo. Aí tem... Eu atendo. Eu tenho... Você olha mais como um grupo familiar, então... eu acho que vai muito da onde vem a indicação, né? Assim, é um filho, é um... Se é um grupo familiar... Se é um grupo familiar, eu acho que faz parte daquilo. Se é um colega de trabalho, talvez sem muito vínculo ali... O que eu acabo fazendo. Eu acho que a Thaís faz até melhor essa parte do que eu, mas assim, quando eu recebo uma indicação, eu faço a primeira reunião, então eu entendo o perfil do cliente, e se não tá dentro do escopo de atendimento, eu falo, olha, tal pessoa da minha equipe vai me auxiliar com o seu atendimento. Eu vou estar aqui para o que você precisar, mas seu atendimento ativo vai ser feito por outra pessoa, né? Mas eu tento sempre fazer essa primeira reunião, fazer esse primeiro contato para aí conseguir fazer a passagem de bastão, né? E eu acho que é justo também você alinhar essas expectativas, né? Porque eu acho que é muito ruim, né, essa quebra de confiança de você prometer um serviço que você não vai entregar. E isso é pior. Frustra. E acaba sendo frustrado, assim. É muito ruim você chegar num lugar que te promete um atendimento VIP, personalizado, e você depois entra numa esteira ali de prateleira e você se torna um sentimento de mais um, né? Não, e assim, queima a nossa imagem, que pra mim é muito importante. Então, um cliente falar que... E geralmente acontece. Porque a gente lida com clientes muito grandes, que às vezes demandam uma atenção muito maior, uma responsabilidade. Assim, atender cliente pequeno e atender cliente grande... Quando a gente pensa em alocação, a coisa simples de fazer é super fácil. É só colocar o percentual. É um zero a mais ali. Exatamente. Mas a responsabilidade de você fazer uma boleta de R$10 mil e uma boleta de R$1 milhão é muito diferente. Se você errar, é o proporcional também, né? É o mesmo os 2%, mas é mais difícil. É mais difícil, porque bolso é o órgão mais sensível, como vocês falaram, né? Então, vocês se posicionam hoje quando vem uma... Mas aí, voltando aqui à pergunta, vocês têm uma agenda de buscar indicações ativa ou no tamanho que vocês já estão, a carteira já vem orgânica, essas indicações? A minha hoje é orgânica, eu acho que eu poderia ser muito mais ativa, mas infelizmente eu ainda estou na parte orgânica. E também tem a coisa de capacity, né? Assim, se você também ficar provocando a sua base de indicação, eu não vou dar conta. Você vai ter. Assim, você faz um belíssimo trabalho, vocês fazem. Então, se vocês tirarem ali a agenda de vocês, vou pedir indicação de toda a minha base, vai voltar essas indicações. Vai. E aí, o que vocês vão fazer depois? Né? Não, e o problema de voltar é que talvez não volte no patamar que a gente quer. Porque se a gente pedir,
eu tenho certeza que os clientes vão passar essas indicações. Vão passar. Só que eles vão, sabe, no intuito de ajudar, eles vão passar todos os nomes que vierem na cabeça, assim. E eu não sei se vai vir tão refinado assim. Sim. Então, de forma orgânica, eu percebo que é sempre no churrasco, é no final de semana que eles conversaram. Ai, minha assessora fez isso. Pô, fala com ela. Sim. Mas isso hoje. Hoje. No passado, vocês tinham essa agenda ou sempre foi assim? Não, precisava, No né? passado, vocês tinham montando a carteira de vocês. Sem dúvida. Era, pô, tá gostando do meu trabalho, tô fazendo um trabalho legal. Pô, você tem alguém, de repente, no seu núcleo familiar que esteja mal atendido ou que esteja precisando dos meus serviços? Se a pessoa, pô, tem aqui meu tio, meu primo, minha mãe, meu cunhado. E eu trabalhava muito, não só essa indicação de ligar e pedir uma indicação, como fazer um evento. Olha, André, você é meu cliente, a gente está fazendo um evento só para os clientes e eu gostaria muito que você levasse um amigo seu que você acha que tem o perfil. Então, evento para mim foi a virada de chave, porque, pô, de novo, eu tinha 19 anos, eu era uma menina, ninguém confiava em mim. Como que eu ia fazer? Então, assim, o cara que eu tinha ligado e tinha virado meu cliente, ele nem me conhecia, mas virou meu cliente, porque eu trouxe para um evento. Então, fomentar isso via evento é uma parte educacional que você traz, agrega muito pro cliente e também te traz esse relacionamento. E te traz autoridade também, né? Sem dúvida. Completamente. Eu preciso aprender, porque o meu, eu comecei a fazer tudo fechado, né? Evento. Pandemia. Não existia eventos, né? Então, muito telefone e muita proximidade, né? Sim. E aí foi... Pô, você tá legal. Pô, tem alguém tá com alguma dúvida? Mas sempre vinha. Eu acho que sempre veio muito de forma orgânica por conta do momento. Tudo fechado. Sim. Ai, olha, um amigo meu tá com dúvida aqui. Liga pra ele. E foi assim. Que legal. E hoje, quando vocês... nessa linha de atuação de vocês, mais private, com clientes maiores, que as dores vão além dos investimentos, né? As dores... É natural que os clientes ou as clientes maiores, elas sejam ou profissionais de diretoria, C-level, né? Para ter acumulado tanto patrimônio financeiro, ou empresárias, que também tem por trás ali uma empresa que, na maioria das vezes, a dor é maior do que, de fato, né, os seus investimentos. Então, isso chega para vocês também como... também auxiliar eles nesse ponto. E aí eu queria que vocês falassem um pouco, vocês tiraram a certificação, CFP, vocês são planejadoras financeiras ali certificadas. O que era a prática você montar um planejamento para o cliente, né? Quais são as disciplinas que vão ser abordadas ali, quais são as caixinhas que vão ser faladas, o que entra dentro desse planejamento financeiro para quem está ouvindo a gente? Se alguém te procurasse agora, pô, Luísa, Thaís, eu sou um cliente, tenho um perfil para ser cliente de vocês, e eu queria, de fato, que você fizesse, sei lá, um diagnóstico, como é que é o dia a dia? Eu começo sempre perguntando qual é a dor do cliente. Porque não adianta nada a gente falar de 1000 caixinhas, 1000 soluções, sendo que a dor do cliente real a gente não está sanando. E você faz uma pergunta que é muito boa, que é por que você investe, né? Sim. Filosófica essa pergunta, né? Foi. O ano passado eu fiz essa pergunta na virada do ano, porque assim, atender o cliente há 10 anos, tem hora que ele nem quer falar comigo mais, né? Não, faz aí, tá tudo certo. E aí, como provocação, eu coloquei essa pergunta nas reuniões, né? E botei todo mundo para pensar. Aí chegou esse ano, quando eu fiz a pergunta de novo, agora eu tô mais preparada, agora eu sei por que eu invisto, porque às vezes se perde, né? Se perde. Se perde, porque talvez os clientes ou as clientes nem saibam mais o motivo ali. Começou por um momento e a pessoa já mudou. Você sabe que hoje um cliente veio para mim, né? E ele lembrou dessa pergunta, que foi um dos que mais pensou assim e falou, não sei responder. E ele guarda todo mês, ele é super rigoroso com isso. Ele falou, sabe, Thaís, tô aqui com a minha esposa que tá com doenças de imunidade, né? Por conta de pressão no trabalho. Tenho falado para ela pedir demissão, ficar em casa e tudo mais. E agora eu vejo que você me perguntou por que eu investia, por que eu sou tão assíduo, porque eu sou CLT. Eu não sei se amanhã eu vou estar empregado, eu não sei se amanhã eu vou ter renda e eu não tenho plano B.
Então, o dinheiro que eu invisto todos os meses, eu economizo. Eu falo para você que vou fazer reforma já há 3 anos na minha casa e nunca faço. É porque eu tenho a minha preocupação com o meu futuro. E aí ele lembrou, ele falou, você me perguntou, eu não soube responder aquele dia, mas agora eu sei responder. Porque eu tenho medo. Ele falou. Eu acho que vai muito dos objetivos de cada cliente, né? Eu acho que hoje o perfil de cliente que a gente atende, na sua grande maioria, não é aquele cara que a gente precisa fazer um planejamento de como está o seu cartão de crédito, o que você precisa poupar. Não é finanças pessoais. Exato, não é essa parte pessoais. de finanças. É olhar muito o patrimônio que ele já criou. E aí, patrimônio entende-se. Empresa que ele tenha, o carro, o imóvel, a família, quantos filhos ele tem, como que é o casamento com a esposa, qual regime que eles são casados. Então, é entender isso como um todo. Olha que legal. E entender o objetivo dele, se ele tem alguma dor. O que eu sempre pergunto é o que não te faz dormir à noite. Às vezes, você tá deitado na cabeça da travesseira, vem alguma... Sabe assim, aquele pensamento, você fala, putz... E a grande maioria é a sucessão, né? A grande maioria é sucessão, ou preocupação de como vai ficar depois. E o que é a sucessão? A sucessão é como, pós-morte, como fica aquele patrimônio. É literalmente né? quando a pesa vem a faltar, e aí? Exato. E assim, no Brasil, a gente não está acostumado a falar disso. Não tá. Né? É um tabu falar gente... de morte aqui, né? Imagina. A única certeza que a gente tem na vida são duas, né? Pagar imposto e morrer. Infelizmente, mas são as duas que a gente tem. E trabalhar em São Paulo também, uma outra. Exato, exatamente. O pessoal do Rio lá na Versa, todo mundo com uma grande percentual de cariocas. Vai pagar imposto, vai morrer e vai trabalhar algum dia em São Paulo. Fica aí. Mas a gente acaba não conversando disso. Acho que é um assunto que ninguém quer falar. Não quer falar. E aí, o que acontece? A gente tem aquelas famílias com grandes patrimônios imobiliários e aqueles inventários gigantescos que os sucessores não conseguem pagar. Aí você tem que vender aquele imóvel que está em inventário, forçado, barato. Então, você tem uma dilapidação de patrimônio gigantesca porque as famílias não se preparam. E se preparam não é a gente, nossa, eu vou pensar que eu vou morrer amanhã. E, não, é assim, como que eu pago menos imposto ou como eu deixo a minha vida mais organizada para realmente ter uma economia você vai tributária. Deixar um legado ou um problema. Exato, exatamente. E também, às vezes, assim, você não quer deixar o problema assim, tudo bem, meus filhos têm dinheiro para pagar o meu inventário ou não vou deixar nada, ok, mas como você quer que fique essa organização, né? Briga em família, a gente sabe, nenhuma família é perfeita e... Casos de família. Exato, e normalmente esses casos muitas vezes começam em inventário, né? Total. Então... Que tá todo mundo fragilizado... E tá todo mundo ali num sentimento aflorado. E aí você mistura, no momento de sentimentos ruins, a pauta de dinheiro, né? Exato. Que é uma pauta que, nossa, sensível. Quando chega o boleto ali do ITCMD, é onde... Então, o planejamento que vocês fazem ali, inicial, com o cliente de vocês... é entender, tirar esse zoom da vida dele ali, do quanto ele tem para investir, porque isso talvez seja... secundário. Na última parte ali, né? Não vou falar mais fácil, porque não é fácil, né? Você fazer como vocês fazem uma belíssima carteira. Mas tirar esse zoom e falar, deixa eu entender o contexto aqui, né? Porque Total. Onde ele está inserido, o que você falou, né? O regime de casamento é importante. Quantos filhos ele tem, se tem filho fora do casamento, se tem filho de outro casamento, se tem filho espalhado por aí. E é engraçado que, como ninguém fala disso, né? O cliente, ele acha que a conta conjunta resolveu a vida dele. Sim. Não, Luísa, eu tenho conta conjunta, a minha vida tá resolvida. E você sabe que às vezes eles não querem trazer para conta investimento da XP, porque não, no banco a minha conta é conjunta, então tá tudo certo. Gente, isso é um grande perigo. A conta conjunta no Brasil, ela não é para sucessão. Ela é até pior, porque em caso de uma das mortes de titulares, seja o titular principal ou não, a conta é bloqueada. Então, às vezes, o casal, ele tem uma conta conjunta. Um dos dois falece. Um dos dois falece e, por exemplo, normalmente assim, a esposa não tem conta em outro banco e acabou, ela não tem acesso a nada, porque a conta foi bloqueada. E assim, antigamente era mais demorado esse bloqueio. Passava batido, sempre tinha ali uma transferência no meio ali para você movimentar até comunicar o óbito pro banco. Agora o cartório é obrigatório, é imediato, assim. Não, chega pra gente lá na XP, D1, D2 que a pessoa faleceu. É isso. As instituições financeiras se falam muito rápido, chega o bloqueio para todo mundo, né? Aí trava. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, a pessoa não tem dinheiro mais para nada. Vocês tiveram algum momento como esse, de algum cliente de vocês que tenha tido algum familiar que tenha falecido, a conta bloqueou e talvez os dependentes
chegaram em você dizendo, pelo amor de Deus, e você, cara, não tem o que fazer? Eu tive na verdade, foi até por isso que eu fiz o CFP. Olha, que legal. Eu tava no banco ainda, eu era PJ. E eu tinha feito um leasing, tudo começou com uma cagada. Nem sei se eu posso falar isso. Aqui tá liberado. Assim, eu ia financiar uma máquina de PET-CT, que é aquele escaneamento de câncer, né, pelo corpo. Tá bom. Não tinha essa máquina em Sorocaba, era super novidade chegando. Era em dólar, então o leasing não dava para eu não liberar naquele dia. E um dos sócios da empresa, da clínica de diagnósticos, estava em São Paulo fazendo o exame de PET-CT. E eu fui e liberei o pagamento sem assinatura. Nossa. Aí eu cheguei, tinha o quê? Um inspetor do banco, que assim, era a maior preocupação. Era assim, você queria ver o demônio, mas não queria ver o inspetor dentro do banco. Ele nunca tava, só esse dia. Só esse dia. Aí ele falou, você quer ser mandado embora? Eu falei, não. Ele, então, eu quero essa assinatura amanhã, às 9 horas da manhã. Peguei meu carro, desesperada, vim pra São Paulo, peguei a assinatura. O que aconteceu? No dia seguinte, ele morreu. O cara morreu? Morreu. Não, da o assinatura, o diretor. Não, o cara da assinatura. O diretor. O que eu peguei a assinatura. Uau. E aí, sorte minha, né? Que você foi pegar a assinatura. Eu peguei, deu tempo, né? Meu Deus. Mas o que aconteceu? A empresa, ela tinha uma cagada contratual. Sim. Que era assinatura em conjunta para todas as operações. R$1 de movimentação da Tinha conta, que ter os dois assinaturas. tinha que ter 2 assinaturas. E aí tinha todo o rolo da família, a questão de a clínica não conseguia pagar conta de luz. Nossa. Assim, aquilo me doía. Não, e uma clínica Porque, que estava comprando um equipamento revolucionário e não tinha conta dinheiro para pagar a conta de luz. Mas tinha dinheiro. Pior Não, que tinha, mas não conseguia movimentar. Não conseguia movimentar. E assim, eu vendo aquilo, assim, me causava... Não. Tinha dia que eu falava assim, ai, cara, deixa eu assinar esse cheque, eu vou pagar sem uma assinatura, sabe? Aí vinha um inspetor, não deixava, né? Mas assim, aquilo mexeu tanto comigo, assim, de verdade. Primeiro, por quase perder o emprego, e segundo, por... Sim. Por ver a dor que eles estavam passando, os ver a problemas, empresa né? dilapidando, Sim, assim, sim, sabe? sim. Cheia de Definhando dívidas. ali, né? Assim. E não podia fazer nada. E aí eu fui... Eu já, no banco, no Bradesco, na época, tinha lá o ranking das certificações. Se é CPA 10, CPA 20, CEA e CFP. Eu olhava aquilo e falava assim, eu quero ter essa última, eu quero ter. E aí, quando aconteceu essa situação, eu fui pesquisar na internet. Falei, que curso eu tenho que fazer para poder ajudar os clientes a não cometerem o mesmo erro? E aí veio o CFP, foi daí eu falei, não, agora é a hora. Fiz o curso, também vinha de Sorocaba para São Paulo. Foram uns 5 meses ali fazendo o curso. E tirei, porque assim, foi uma dor muito grande. Nossa, imagina. Sim, e era... E aí, no curso, você acabou até aprendendo a olhar para isso e falar, essa dor é mais real do que eu imagino, porque todo mundo tem essa dor. E ninguém quer falar sobre os problemas, Sim. né? A gente sempre quer mostrar o lado positivo de tudo que a gente está vivendo, né? Então, um exagero de otimismo, né? Não, assim, você tá no churrasco lá, os amigos estão no churrasco. Você não vai falar ação que você perdeu dinheiro, trade que você perdeu dinheiro. Você vai falar o que você ganhou dinheiro, A né? roda dos fracassados, ninguém quer ir, né? Exato. Então, assim, ninguém fala sobre esse momento pós-morte, o que você está passando. Então, eu acho que nessa primeira conversa que a gente tem com o cliente, né, de olhar esse zoom out, de ver a situação dele, é a gente trazer os possíveis problemas, já com a solução. Né? E aí, problemas que ele nem imagina que talvez porque ele tenha. isso, ele não tem noção do problema que ele está entrando. Assim, muitas vezes, esse cliente, ele não teve esse patrimônio. Né? Muitas vezes ele construiu esse patrimônio. Então, hoje ele tem, mas ele não sabe qual é o impacto para os sucessores, qual é o impacto para o marido, para a esposa. Então, esse serviço que a gente faz é tentar trazer as soluções para os possíveis problemas que ele pode ter. E a gente está falando muito de morte, né? Mas tem vida também, né? Total. A Previdência, o PGBL, que pouca gente sabe fazer. Usar, de fato, o PGBL Exatamente. como uma ferramenta boa. Agora melhorou bastante com a nova legislação, mas a questão de escolher a tributação de Previdência era um caos. Acho que grande parte das Todo mundo pessoas fez errado no tem passado. errado no passado, mas hoje a gente consegue corrigir isso, essa rota. Mas é engraçado vocês estarem falando isso. Eu lembrei de uma história, puxando aqui o gancho do teu marido que faz triatlon.
quando eu fazia triatlo, essa loucura que eu me envolvi no passado, eu tinha muitas lesões, né? Você acaba tendo muitas lesões, é um esporte que você tem muito impacto, né? Muito treino, você está sempre no limiar ali de se machucar, né? Total. E aí, olha que curioso que vocês estão falando. Eu tive uma vez uma lesão que ela é chamada trato iliotibial, que é uma lesão que acontece na lateral da coxa. O músculo da lateral da coxa, ele fica encurtado. Posso estar falando uma grande besteira aqui, tá? Mas eu... Era como... Você entendeu, exatamente. Como então, você por aprendeu. favor, se tiver algum médico, terapeuta, fala, não bota nos comentários que eu tô falando besteira. Foi a forma que você aprendeu o que você na teve. Na minha cabeça, eu sou o melhor. Exato. Então, é o músculo que fica na lateral da sua coxa, que ele fica encurtado. E aí, olha o que aconteceu. Começa a dar dor no joelho, na lateral do joelho. E aí, você, automaticamente, o que você faz? Você procura um médico para tratar o seu joelho. Eu tava com o joelho doendo. E aí, depois que eu comecei a pesquisar mais sobre isso, eu descobri que a dor, na verdade, era no meu quadril. Olha que loucura. Nossa. Porque na corrida, você tem o glúteo, né? Que o glúteo tem várias partes do glúteo. Tem um glúteo estético ali, o máximo, que é a bunda, né? Vamos chamar assim, a parte de trás ali, chamado glúteo máximo. Eu tô dando uma... Cara, tô me sentindo aqui... Nossa, tô impressionada, Vamos abrir aqui as partes do corpo humano aqui. Mas tem o glúteo médio, que é a lateral. E ele que estabiliza o seu quadril quando você está andando ou correndo. E aí, por você não ter esse músculo fortalecido, a sua pisada ela entra desalinhada e você sobrecarrega outras partes do corpo. Porque o corpo é uma máquina de se compensar. Já viu uma criancinha que está com o pé... Você tem um sobrinho. Quando ele está com o pé, às vezes, pisou no espinho... Ele vai andar todo tortinho assim. A criança, né? É muito fofo isso, né? Ela se ajeita. E aí o corpo, ele se ajeita. E aí você começa a ter a parte do glúteo fraco, que piora a sua pisada, que sobrecarrega a sua coxa, que começa a doer o seu joelho. E aí, se você não tira esse zoom out ali, se você não faz isso, você fica gastando esforço tratando o joelho. Sendo que essa lesão é proveniente do quadril. E aí, Luiz, o trabalho a gente de vocês... tem que fazer musculação. Muito, precisamos, nem sem entrar nesse dúvida. mérito aqui. A gente tem a Verso Wellness, inclusive. Exato, exatamente. Mas isso que vocês estão falando, essas dores, é isso. Às vezes o cliente chega pra você falando, olha, eu tô com essa dor no joelho aqui. Aí você, não, peraí, deixa eu te mostrar que essa dor não é no seu joelho. Exatamente. Isso que você tá achando aqui que é um problema, não é aqui o problema. O problema é muito antes. O problema é na sua sucessão, né? Tá lá atrás isso, né? Não, ontem eu tive um cliente que me ligou, ele falou, Luiz, eu tô abrindo a conta da empresa, vou mandar o dinheiro que eu tô vendendo o imóvel e depois eu vou comprar outro. Só que a empresa tá no nome dos pais e ele tá comprando imóvel no nome dele. Eu falei, não, peraí. Calma. Falei duas coisas. Eu falei, investimento em si, dinheiro, na sua grande maioria das vezes, a gente não coloca dentro de holdings, dentro de empresa, porque a gente paga muito mais imposto. Para começar, ineficiência tributária em investimento em empresa, se for uma holding, né? Claro que se for uma empresa operacional, precisa, mas a ineficiência tributária é grande. E, segundo, como você vai passar esse dinheiro na frente? Então, assim, o problema que ele teria daqui 2 anos, eu já antecipei. Falei, vamos pensar nisso agora, porque senão você vai ter problema daqui 2 anos. Olha só. Né? E só trazendo um pouco desse gancho que você falou do triatlo, né, do esporte, eu tava conversando com meu esposo ontem e eu tava falando assim, hoje em dia, eu não sei se vocês já foram no Ibirapuera recente, que mora em São Paulo, não dá pra andar, né? Só tem assessoria de corrida, tá todo mundo correndo, todo mundo fazendo esporte, só eu e a Thaís somos sedentárias, mas a gente vai mudar isso. Mas que assim, o cara vai correr, pra mim, na minha cabeça, tá? Vou correr, eu vou pôr um tênis, eu vou pôr uma roupa de esporte, eu vou descer e vou correr 2 minutos que eu consigo. É instinto saber correr, né? Exato, exatamente. E até para isso as pessoas buscam assessoria. Olha só. E para o órgão mais delicado do corpo humano, que é o bolso, o órgão mais sensível que impacta a economia inteira, tudo, as pessoas não buscam uma pessoa profissional para ajudá-las. Verdade. Então, profunda essa. Nossa, boa Faz reflexão. sentido. Até porque para tudo, assim, para tudo a gente busca E um o nome especialista. é até igual, né? Assessoria. Exato, exatamente. Para assessoria ele paga, o nosso nem é pagamento direto, a gente agrega valor para o cliente sem ter um custo direto e as pessoas não vão atrás disso. Então acho que isso é algo muito importante, é uma cultura que a gente tem que disseminar. Sei que a gente tem que parar de ser sedentária, mas também peço para as pessoas não só buscarem especialistas nessa parte, né, de corrida, da vida como um todo, mas também na parte financeira. Não, isso que você está falando, Lu, assim, faz muito sentido, porque quando você quer correr, sei lá, para lifestyle, você não precisa de uma assessoria. Você vai correr ali, é instinto, né? As pessoas sempre sabem correr, né?
talvez não com a melhor técnica, e por isso se machucam, né? E aí, quando começa a perceber que tá se machucando, aí vão buscar uma assessoria. Putz, eu tô começando a me machucar muito na corrida, será que eu tô fazendo errado? Ah, talvez o seu tênis não seja o ideal, talvez a sua mecânica... Peraí, mas fiquei sabendo que essas assessorias também é quase um Tinder agora, Ah, né? não, esquece, meia azul... É outro trote fim. paquera... Tem isso também. Mas as pessoas que vão buscar para performance, inevitavelmente, quem vai fazer um esporte para performance, ele vai buscar uma assessoria. Porque ele entende que sozinho ele não vai conseguir. E aí, quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de performance, literalmente. Mas é o patrimônio, é o fruto do seu trabalho. Aqui deveria ser o seguinte, eu não vou fazer nada sem buscar uma assessoria. E acho que o principal, até fazendo esse link, é a perpetuidade, né? É isso, eu não vou me machucar, porque senão eu não vou conseguir continuar correndo. O que eu mais gosto de fazer. Exato. Então, assim, é a perpetuidade do dinheiro. Eu não posso me machucar e investir de forma errada, porque eu tenho que pensar na minha aposentadoria, porque eu preciso... As pessoas têm objetivos e elas não focam nesse objetivo. Porque às vezes elas não sabem. É a pergunta que você faz. A pergunta, ela mexe muito. Ela é, como o Fixa falou, é muito mais profunda do que parece. Muito mais. Porque a pessoa começa a pensar, a refletir ali as coisas, que dá um gancho pra... Não, e aí o nosso trabalho, coisa. né, o trabalho de vocês, ele fica muito mais aderente, porque se vocês estão constantemente, como vocês fazem, revisitando os objetivos do cliente de vocês, que vai mudar... Você recentemente foi mãe. Como que a sua vida mudou depois que a Júlia apareceu? Drasticamente. E aí os seus objetivos de 5 anos atrás, eles são outros. Completamente. Prioridades, tudo muda. A gente está falando de um evento, né? Um filho, uma filha. Mas quantos outros eventos na nossa vida nós temos? Promoção, demissão, divórcio, casamento, expatriação, mudança de cidade... sei lá, hobbies, interesses, a pessoa tem um sonho de se aposentar ganhando uma renda de, sei lá, X mil reais por mês. E ela começa a perceber que, não, peraí, meu estilo de vida aumentou, essa renda não vai ser o suficiente. E aí ela tem que revisitar essa estratégia e adequar o portfólio dela para isso. Até amenidades, né? Quando a gente pensa assim, o cliente quer comprar uma Ferrari. Sim. Aí você mostra lá, poxa, o seu dinheiro, o seu esforço do que você guardou todo esse ano, dá para comprar uma Ferrari. Aconteceu comigo. Olha que legal. Então, mostrei para ele que... Outro patamar aqui, né? Meu cliente quer comprar uma Ferrari, né? Não, mas pô, eu me senti super útil, assim, né? Óbvio. Porque ele falava, eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari. Eu falava, cara, ele tem, né? Mas tá bom, vamos trabalhar com essa hipótese que ele não tem dinheiro. Quando eu mostrei para ele que o rendimento que ele tava... comprou? Ele comprou. Olha que legal. E o pior é que agora ele quer vender, porque ele falou que não foi tão legal assim. Mas vou te falar, tem muito isso, tá? Principalmente para os homens, né? Que carregam muito essa coisa do carro, né? O homem tem essa ligação com o carro muito forte. Então, eu tenho várias pessoas que eu conheço que tem esse ímpeto de querer comprar para realizar esse grande sonho de criança. Fica 6 meses e quer vender. Foi isso. Porque não é prático um carro esportivo em São Paulo, né? São Paulo, tem que vai andar domingo 40 na por Faria hora, Lima, né? exatamente. Vai ficar dando um rolê na Faria Lima, no Jardim Paulista ali. Exatamente. Ele falou, pô, tá lá parado. É isso, vai ficar tirando foto de Jardim Europa ali no domingo. Aproveitando que a gente começou falando, né, que nós somos 2 mulheres nesse mercado, que na sua grande maioria é masculino, eu acho que 2 pontos importantes da gente falar de algumas dificuldades, pelo menos que eu tive, tá? Você me complementa, mas... É muito comum um homem num churrasco de domingo conversar sobre negócio. É muito comum ele sair no almoço e conversar sobre negócio. Não é nada comum uma mulher numa roda de amigas ou ela se enturmar numa roda de homens e conversar sobre negócio. Então, isso é uma barreira muito difícil, né? Eu acho que essa é uma barreira muito grande. Mulheres não são... tira assim, conhecidas de conversar sobre negócio. Sim. Né? Então, eu não vou chegar numa roda de amigos... Pô, estão sentados os amigos do meu pai. Se eu sentar na roda de amigos e falar sobre economia, eles não vão dar a moral que deveriam se você, que eles nem conhecem, sentar lá e conversar. Olha só. Né? Então, acho que isso é uma barreira que a gente sempre teve que romper. Sim. Grande, tá? Você... ter um histórico que sempre o homem que cuidou do dinheiro da casa. Gente, isso se mudou muito, mas assim, sempre o homem cuidou do dinheiro da casa, normalmente, assim, trazia pelo menos o dinheiro para casa. Ele conversar com uma mulher para falar do patrimônio dele é um negócio diferente. Ele tem um ponto focal numa assessora, né? Exato, exatamente. Pô, essa mulher ainda mais entende... independente, né? Exato, ela entende mais do que eu.
Sim. Eu acho que isso é uma fragilidade pro homem, tá? Total. E isso um ponto que a gente passa por uma dificuldade maior, né? E então acho que isso Vocês é muito se importante. provam mais, mas aí tudo que a gente conversou, depois que rompe também, aí vai embora. Exato. Porque tem todos os benefícios também de vocês serem cuidadosas, de vocês serem mais Total. atenciosas. Eu tive a bênção da ingenuidade. Eu coloco até como ingenuidade. Durante a minha carreira, eu falo, eu não sofri machismo, assim. Ou se sofri, eu tava tão focada em... Que nem viu. A gente nunca deixou bater, né? assim, passava pra mim... Ele seguia em frente, né? E pra mim, eu acho que isso é uma bênção. Porque hoje esse assunto é tão em voga, Sim. tão... Que eu falo assim, meu Deus do céu, será que eu era uma tapada? Assim, será que eu nunca vi isso? Hoje, o perfil de cliente de vocês, que vocês atendem, acredito que ainda seja mais... Predominantemente homens. masculino. Vocês têm mais homens como os clientes do que mulheres. E eu tenho homens na faixa etária dos 50 a 60 anos, que é uma faixa que eu tive que me provar muito Sim. para me manter atendendo esses clientes, porque é justamente essa faixa de idade que proveu para a família, que sempre foi ali o braço financeiro e tudo mais. E, assim, Mas vocês têm percebido o aumento de mulheres investidoras no perfil de private que vocês atendem? muito. E aí, assim, dá um recado pra mulherada que tá assistindo, que tá presa em banco ainda, sem ter uma assessoria de vocês. O que falta pra ela conhecer vocês? Quer falar? Pode falar. Não, eu acho que essa... Falta me conhecer. Exatamente, então, assim. fala por pra favor, nós aqui, ó. mulheres investidoras, busquem... Somos legais. Exato, busquem outras mulheres que vão poder auxiliá-las a conquistar ainda mais, né? Atingir os objetivos que vocês tenham e realizar os sonhos. Eu acho que isso é importante. E mais importante, cuidar com todo o amor do seu patrimônio, né? É isso que a gente sabe fazer de melhor. Exato. Olha aí, mulherada, tá vendo? Você tá aí presa numa instituição bancária que nem responde seus e-mails, você não consegue falar. Tem duas belíssimas assessoras aqui que vão cuidar do seu patrimônio, sabendo também a perspectiva da própria mulher também, né? Com certeza. Então, são dores diferentes. Na linha final, são dores diferentes. Completamente. Eu acho que, até trazendo um pouco pro meu mundo, tá? Recentemente fui mãe. Parabéns. E obrigada. E eu passei por algo que eu nunca imaginei passar na minha vida. Assim, eu não sabia o que eu iria passar. Nós somos autônomas. Então, a gente não é CLT, eu não tinha licença maternidade. Não tem remunerada. Nada. E assim, sinceramente, nem a empresa estava preparada, nem eu estávamos preparadas para passar por isso. Sim. Então, foi muito doloroso para mim. Eu me conhecia 100% como uma profissional, que sempre buscou o melhor e melhor performance. Enfim. E aí minha filha chegou e mudou completamente minhas perspectivas de tudo. Acabou com meus planos dessa parte e me trouxe, obviamente, grandes realizações. Sim, né? mas consumiu uma agenda que você não estava preparada. Nem um pouco. Então, eu passei por dificuldades e acho que passo ainda, né? Esse lado da mulher, quando eu voltei, realmente, eu demorei 10 meses para conseguir voltar a trabalhar, gente. Eu não tive uma licença maternidade de 6 meses. Eu sempre trabalhei, eu não deixei de trabalhar. Então, o WhatsApp estava ali sempre ativo, mas eu voltei realmente quando minha filha estava com uns 10, 11 meses. Então, eu demorei para conseguir voltar efetiva para o escritório. Isso me reenergizou, me trouxe força realmente. Então, assim, trabalhar me faz muito feliz. Mas é difícil sair de casa e deixar minha filha. Imagina. E ela voltou com a corda toda, Ela assim. voltou on fire. Até eu acho que o filho é a potência, né? A filha é a potência. E aí, quando você volta também, você fala, peraí, agora talvez eu tenha uma causa maior ainda, porque era a Luísa e você, seu marido, agora tem uma nova pessoa que depende de você. E você fala, cara, eu vou trabalhar ainda mais para construir ainda mais legado, para deixar ainda mais coisa para ela, para que ela enxergue em mim e fala, cara, minha mãe é minha deusa, né? Eu acho que assim, é trazer essa referência, mas principalmente acho que traz novas preocupações do patrimônio. Então, assim, a gente sempre atendeu os clientes com filhos e a gente sempre entendeu dos problemas que poderiam ter. Só que hoje, eu vivendo isso, eu sei a preocupação que eu tenho com a minha filha. Ela é minha maior preciosidade. Eu tenho que preparar todo o meu patrimônio para nada acontecer com ela. Então, assim, eu preciso poupar o máximo que eu posso para ela poder ter faculdade, para ela poder ter... poder realizar os sonhos dela. Eu quero proporcionar o máximo possível, né? Então, ferramentas que a gente usa bastante para sucessão seguro de vida, né? Então, eu já tinha,
E eu acho que eu vou fazer mais todo ano, né? Você é a sua própria assessora? Eu sou minha própria assessora. E você tem conflitos com você mesmo? Assim, o grande problema é que a minha carteira é a última a ser olhada, né? Eu não sei... Vocês poderiam ser cliente uma das outras. É verdade. Seria Eu uma sou um boa. pouco arrojada. Eu também. Esse é o problema. Eu sempre mostro para os clientes Deixa eu te apresentar uma bela assessora, Thaís. Deixa eu te apresentar uma bela assessora, Luísa. Mas eu acho que é legal, assim, porque, por exemplo, a minha psicóloga, ela tem uma psicóloga, né? E até perguntei isso pra ela recentemente. Falei, pô, você tem uma psicóloga? Falei, pô, qual é a psicóloga das psicólogas, né? E ela falou, não, tenho, porque eu preciso de uma psicóloga também, né? Então, às vezes, a gente, por trabalhar nesse mercado, às vezes a nossa carteira ela fica negligenciada também. Acontece. Completamente. Ou então ali com um monte de produto, porque eu só consigo vender aquilo que eu tenho. Exato. Então eu vou colocando tudo que eu vou vendendo Sim. e aí... E essa semana teve um call do Arthur Wickman e o Rogério Freitas da XP, e eles estavam falando sobre todos esses teóricos de mercado financeiro, quem trouxe toda a teoria de diversificação de portfólio eficiente. E aí teve um cara que estudou, chegou, entrevistou cada um, falou, ótimo, entendi sua teoria. Como é a sua carteira hoje? E 99% não implementava aquilo que eles tinham feito de teoria. Olha só. Então, assim, é o famoso na casa do ferreiro espeto de pau. Sim. Né? Então, eu acho muito importante, assim, o assessor seguir aquela carteira, né? Que tem recomendação, ou ter um assessor que lhe auxilia, porque senão ele vai fazer as coisas com ímpeto e a vontade dele. Sim. E não vai dar certo, né? É, porque o assessor, ele também é uma pessoa, ele também é um ser humano com sonhos ali, um profissional por trás. A gente bota um chapéu ali de sou uma assessora, mas quando você tira o seu chapéu, você volta a ser uma pessoa normal. E essa pessoa normal que também tem sonhos, também tem que saber por que investe. Exato. Não, tem até livro da psicologia financeira, né? A gente ali, às vezes, acha que não, tá tão na boca isso aqui, coisa que você não faz pro seu cliente, você alavanca a sua conta e a gente tudo pega mais. dica de amigo. Né? Na pessoa física, é pessoa física. Né? Tem um zelo com os clientes, mas não tem o... Tem o Jordan Peterson, né? Um grande psicanalista canadense, famoso, best-seller de vários livros, 12 regras, as novas 12 regras, enfim, tem muito livro legal, bastante conteúdo bom. Ele, nas 12 regras, o livro dele, ele fala, cuide de uma pessoa como você... Não, cuide de você como você cuidaria de uma outra pessoa. E ele é um capítulo inteiro falando sobre isso. E ele fala assim, se você tem a responsabilidade de cuidar da sua filha. Sim. E se sua filha, em algum momento, ficar doente, você tem ali uma janela de remédios para dar para ela. Sim. E você tendo essa responsabilidade de você ter que dar o remédio para sua filha, você não vai perder essa janela de dar o remédio para ela. Se é 9 horas da manhã, 9 horas da manhã você vai dar. Se é 1 hora da tarde, 1 hora da tarde você vai dar. Então, cuide de você como você estivesse cuidando dela. E a gente não tem esse hábito, mas vale para tudo. Não só para o que a gente está falando aqui agora, Sem dúvida. mas a gente acaba negligenciando a si mesmo. Você esquece de tomar o seu próprio remédio. É aquele famoso, em caso de despressurização, máscara de oxigênio, caramba, coloque a sua primeiro antes de colocar no exato, outro, né? Mas ontem tem uma trend rolando que você coloca lá um prompt no chat GPT para ele te responder segundo as suas interações, me dê um conselho para eu ser uma pessoa melhor. A resposta foi, cuide de você do mesmo jeito que você cuida, porque você pergunta como o seu cliente fala, o que você deve responder, qual é o melhor investimento ali em determinado momento, mas você não cuida de você. Você nunca perguntou sobre você, né? Aí ele foi... Bom, você acha que tem muita coisa para falar entre vocês duas aqui. Exato. Serem clientes uma Já da adquiri uma outra. cliente e perdi uma. Conseguiu e perdeu outra. Exato. Bom, vamos para aqui para a parte final. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da rotina de vocês, para a gente finalizar aqui. Como que é o dia a dia de vocês? Né? A gente falou bastante coisa legal, a trajetória, os casos. Mas como que é a rotina de vocês na prática? Chegou no escritório amanhã, o que acontece? Como é que você se prepara para o dia? Se tem uma rotina prévia do escritório? Lê alguma notícia? Como é que é isso? Primeira coisa do dia é sempre me atualizar, leio boletins diários, jornal, pelo menos dar aquela folheada para entender tudo que está acontecendo e quais são as perguntas que vão acontecer para mim ao longo do dia, né? Pela manhã eu geralmente faço as boletas, né, de alocação e tudo mais, e eu tenho compromisso comigo mesma de falar com pelo menos um cliente de uma forma que ele lembre que eu falei com ele por dia. Como assim?
não é aquele papo de corredor, de elevador, só assim, vai chover hoje, né? Então, eu tenho que... Isso vem também do banco, porque o banco, toda a ligação que a gente fazia, logo em seguida não, uma semana depois, ele recebia uma pesquisa e perguntava, seu gerente te ligou? E então, o banco falava assim, então você tem que fazer contatos que gerem percepção do cliente. Então, eu tenho na minha cabeça que seja, às vezes até interação por WhatsApp, mas uma interação interessante, que ele lembre que eu fiz aquele contato. Para que nunca caia naquela questão de, faz tempo que eu não falo com você, hein? Então, Sim, legal. Pelo menos E se você faz no período da tarde? Eu faço... Tem essa regra na sua cabeça ou não? Não Vai tem. fluindo ao longo do dia. A minha agenda, assim, ela não é muito organizada nesse sentido. Mas eu tenho as minhas responsabilidades por dia, assim. Eu tenho as demandas que eu tenho que fazer. Organizar, olhar produtos eu tenho ali o gráfico de quais as maiores concentrações. Então, são produtos que eu vou ler a carta, que eu vou escutar um podcast que o gestor tá falando. Então, mas, assim, a minha obrigação realmente é muito maior com o cliente de, pelo menos, ter um contato. Esse é o pelo menos, tá? Às vezes é muito mais. Quando tem alguma notícia urgente, como teve da MP que eu mandei, eu praticamente rodei a minha carteira inteira num dia. Quinta-feira passada, eu falei com todos os clientes, porque eu mandei um assunto importante, todos eles voltaram comigo e eu tive ali interação, rodei a minha carteira num dia. Legal. Então, você tem uma rotina de se munir com atualidades, né? Se munir com o que está acontecendo, se preparar para o dia com esse alimento, e aí... Trincheira, guerra, vai para cima e vai atender os clientes, vai alocar saldo, vai rebalancear a carteira se precisar. Sim. Mas você faz esse trabalho prévio de se alimentar das coisas que estão acontecendo. Sem informação a gente não faz nada, né? Entendi. Legal. E é conteúdo diverso. Acho que você me deu essa dica quando eu entrei na Verso de ler, assim, às vezes futilidades, Sim. assim, coisas que passam batido. E aí, se tem alguma coisa relacionada com algum cliente ou que algum cliente comentou, printa a matéria e manda. Então, legal. munir de forma geral, não só do mercado. Legal. E você, Lu? Qual é a tua rotina? É muito parecido, assim, de manhã até 10, é isso, é me munir de máximo de informação, conteúdo possível, já ir respondendo no WhatsApp, que não para. Isso. Não para. Já ir, enfim, resolvendo algumas demandas de clientes. 10 horas abre o mercado. Então, normalmente é quando a gente aloca saldo em conta. Então, normalmente, tá? Minha parte da manhã é muito dentro do escritório, me atualizando e alocando, fazendo carteira de cliente. E à tarde, normalmente, se eu não estou fora em reunião, é ligar para cliente e fazer relacionamento. Legal. Né? Mas depende muito. Tem dia que o cliente quer se encontrar às 8, 9 da manhã. Uhum. Então, vai mudar completamente a agenda. Sim, Mas, sim. nossa grande maioria é isso. O importante, assim, final do dia, para mim, é importante para ver a agenda do dia seguinte, ver como estão as coisas e o que a gente vai tendo de oportunidades lá para frente. Que legal. Bom, é uma rotina organizada. Tem um padrão. Né? Óbvio que durante algum dia específico isso tudo vai mudar, porque o mercado é dinâmico, as pessoas também são. Então, até aquele dia que você não conseguiu falar com ninguém, só ficou resolvendo alocação. Ou só ficou resolvendo realocação, ou só ficou resolvendo uma mudança de uma nova regra que afeta diretamente a carteira de vocês. É muito difícil, assim, a nossa rotina, assim, que eu sinto bastante. Tem dia que eu chego e falo, hoje vai ser o dia que eu vou fazer tudo que eu tô aí atrás. Não tenho nada na minha agenda, eu vou fazer tudo ali, o que eu tenho de pendência para fazer, de oportunidade, tudo isso. E aí eu chego no escritório, acontece algum pepino que eu preciso ficar, ou alguma mudança de regra do governo, que gosta de mudar um pouco. E aí, putz, acaba com toda a programação e não tem o que fazer. Mas você sabe que às vezes eu faço do limão uma limonada, né? Porque às vezes o problema, você liga para falar com o cliente, aí você já bate aquele papo, já fala da carteira. Aí ele lembra que tem, eu tô com isso aqui no Itaú, no Bradesco, o que eu faço? Então, eu tento encaixar, sabe? Os assuntos, mesmo nos problemas. Sim, com eu certeza. sou a cara de pau que o cliente tá ali... ai, meu Deus, aumentou a tributação.
Engole o choro. É assim, a vida é assim. Lógico que sempre Óbvio, com cordialidade, todo, óbvio. mas eu sempre vou aproveitando oportunidades, assim. Eu acho que tanto a minha carreira quanto com os meus clientes é sempre buscando além do que ninguém tá vendo e fazendo, assim. Legal. Qual mensagem vocês deixariam? Pode ser específica para mulheres, se vocês quiserem, mas para pessoas que querem primeiro trabalhar com isso, né? Super inspiradora aqui as histórias de vocês, então tenho certeza que quem está assistindo fala, pô, eu quero chegar nesse patamar também. Então, para quem já é assessor ou assessor em algum lugar, ou para quem quer ingressar nesse mercado, então vamos dividir aqui. Primeiro, para quem está começando ou que já está no mercado financeiro, que quer chegar no patamar de carreira que vocês chegaram, qual uma dica, qual um conselho, o que vocês deixariam de recado para a turma que está assistindo a gente? Para mim, a principal dica é resiliência e paciência. É entender o longo prazo da profissão. A gente não está aqui falando de carteiras grandes porque a gente começou ontem. Sim. Né? A gente começou faz 10 anos, 20 anos, então isso foi construído. Né? Quando a gente começou, a gente também não tinha nada, assim... A gente começou num mercado diferente, né? Sem tanta concorrência também, assim, as coisas se aperfeiçoando. Mas, assim, é ter paciência, ter resiliência. Os problemas vão acontecer, mas é fazer do limão uma limonada. Eu complemento a Luísa falando que é morder a mesa. Não tem jeito. Por mais que tenha que ter paciência, que as coisas acontecem com o tempo, não dá pra ficar sem energia. Tem que ter a querência. Você tem que estar muito ligado, assim, o começo é um começo muito mais puxado, não tem que ter horário, não tem que ter regra, você vai atender. O cliente falou que quer tomar um café da manhã no domingo. Poxa, se prepare, porque isso vai fazer diferença no futuro, assim. Legal. Usar o tempo a favor, assim, agora você está começando, e normalmente quem está começando, normalmente é mais jovem, quando você tem mais energia. Eu lembro que, assim, eu acordava... o escritório era muito próximo da minha casa e próximo da faculdade. Eu tinha uma grande vantagem. Mas eu acordava, eu era fitness na época. Eu ia na academia, eu saía, eu chegava no escritório 8h30, eu ficava no escritório das 8h30 às 6h30. 6h30 eu saía, jantava, chegava na faculdade 7h30, saía da faculdade 11h30, chegava em casa, dormia pra essa rotina todo dia. E aí, o que eu fazia? Tinha dias específicos no mês que eu faltava em algumas aulas da faculdade para conseguir ligar para cliente à noite. Porque eu não tinha oportunidade na época, minha aula era à noite, né? Então, usar o máximo de tempo possível. Hoje, eu tenho uma outra prioridade. Eu não consigo ficar até tarde no escritório. Sim. A minha chefe, 5 da tarde, ela me liga e fala, volta para casa. Tô com fome, eu quero dormir, volta para casa. Então, utilizar isso e, assim... refazer a rotina, né? Então, eu tinha essa rotina de ficar até mais tarde, para realmente usar o tempo a nosso favor, falar com mais cliente, trazer mais oportunidade. Sim. E agora, eu paro desse horário das 5 da tarde às 7, mas 7 da noite eu volto a trabalhar. Sim. Porque eu preciso dar conta de tudo, né? Sim, legal. A gente tem carteira já consolidada, mas a gente está longe, acho que, de onde a gente quer chegar, né? Sem dúvida. Olha, então você está vendo, né? Resiliência, paciência, querência... dedicação, aquilo que não falta na carreira de vocês. Sim. E entender que nada é por acaso, é uma construção, né? O relacionamento, a confiança, ela leva tempo para você atingir esse patamar de alguém confiar em você. E agora, na visão de cliente, eu queria que vocês deixassem um recado para quem está assistindo a gente também. Como que eles chegam em vocês, como que eles procuram vocês, como que eles acham vocês e o que eles precisam ter para ser cliente de vocês. Vamos lá. Eu tenho o selo Private da XP, né? Então, eu sou chancelada pela própria XP a atender clientes acima de 10 milhões. Mas hoje eu não tenho só clientes acima de 10 milhões, eu atendo a partir de 1 milhão. Para me achar, estou no LinkedIn, contatar Verso também. A gente está sempre à disposição para buscar aí novos clientes. Legal. Exato. Se você já tem assessoria, está insatisfeito, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, eu também atendo clientes acima de 3 milhões. E é isso, entre em contato com a Verso, a gente tem um time inteiro para te atender. Eu tenho certeza que a gente vai transformar a experiência que você tenha com seus investimentos. Que legal. Mensagem final? Mensagem final? O que vocês acham que vai acontecer com a carreira de vocês, com o mercado? Eu acho que cada vez... Estão felizes?
Super. Sim, muito, muito. Isso é ótimo. É a energia. Eu ainda não tenho filho, mas é a minha energia para acordar todos os dias e é o propósito que eu tenho para minha vida hoje, né? Você se sente realizada profissionalmente? Muito. Que bom. Muito. Cada vez que eu recebo uma mensagem de um obrigada, de... Poxa, ó, eu comprei minha casa com a sua ajuda, tal. É gratificante demais. Brilha, assim, a alma. Acho que, assim, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. É o que eu amo, é o que eu quero fazer. Acho que vai ter muita transformação. Vem aí inteligência artificial e a gente tem que estar atualizado, tem que usar ferramentas, tudo que está ao nossa disposição. Mas o relacionamento, a conversa de ser humano para ser humano vai ser para sempre. Eu acho que isso a gente vai estar na frente porque a gente faz isso com muita excelência, né, Lu? Total. E eu acho que a gente vê o longo prazo. Então, a gente se enxerga nessa carreira para sempre, né? Então, a gente se vê atendendo... A gente normalmente é mais nova que nossos clientes. Então, a gente se vê atendendo os clientes. A gente se vê atendendo os filhos dos clientes. E esse zelo, esse longo prazo é algo que faz muita diferença no atendimento. Que legal. Trazendo para o esporte, a gente não corre 100 metros. Porque se a gente correr 100 metros, o cliente percebe. A gente corre uma maratona. Porque o nosso ganho, até financeiro, porque a gente não é ONG, a gente trabalha para ter ganhos, né? Nosso ganho, quando a gente coloca no longo prazo, fazendo certo para o cliente sempre, é muito maior do que fazer um produto ali e ganhar uma Ser menos broker e mais advisor. Exatamente. O nosso ganho é muito maior, é infinitamente maior do que uma boleta errada. Que legal. Exatamente. Bom, obrigado por assistir mais um canal aqui, mais um episódio do nosso canal, do Verso Podcast. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham se inspirado nessas histórias maravilhosas aqui. Espero ver vocês no próximo, conta com a gente e é isso. Um abraço, obrigado meninas. Obrigada. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. tchau, gente. Até.